Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está ouvindo, vendo a gente, talquinização começando para vocês e como sempre, gente, só a galera fera que vem nesse podcast. Hoje, gente, a gente vai entender como a Nagro, né, seleciona e garante a segurança dos seus ativos tokenizados, a análise de risco, as garantias, o impacto positivo das tecnologias nesse processo. Vai ser um bate-papo super legal. Para isso, a gente trouxe aqui o cara, Alexandre Ferrari, Head de Crédito da Nagro, vai falar aqui com a gente, trazer muita informação. Alexandre, muito obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço, Flávio, vai ser um prazer aí falar com o pessoal dali, toda a audiência de vocês. Alexandre, antes da gente entrar propriamente no assunto, eu queria que você se apresentasse para o pessoal conhecer um pouquinho da tua trajetória no mercado. Bom, eu tô na Nagro há um pouquinho mais de 1 ano e meio, tá? Eu cheguei aqui já na posição de Head de Crédito, né, para ajudar a estruturar os processos de crédito, melhorar o que já estava bom, né, estruturar políticas, né. A Nagro, ela tem um histórico relativamente recente, se a gente olhar, comparar a Nagro, né, em relação a outras instituições mais tradicionais do mercado, né, na parte de crédito, né, a Nagro vem dando crédito mais intensamente nos últimos 3 anos, né, então eu cheguei com essa missão. Mas antes de me juntar ao time aqui, eu passei por instituições financeiras, basicamente, estou há quase 14 anos no mercado. Comecei minha carreira lá no Citibank, né, uma parte mais generalista da minha carreira, né, analisando sempre empresas, né, empresas de médio a grande porte, no Brasil e fora. Depois eu fui para o Banco Fibra, um banco médio brasileiro, né, muito focado no que a gente chama de middle market, né, mas também na área de corporate, que a gente chama, né, de empresas. Então essa foi a fase mais generalista ali, entre 2010 e 2016. Depois eu fui para uma aventura nova no Fundo Garantidor de Créditos, né, já foi uma fase mais especialista da minha carreira, olhando instituições financeiras, né, bancos, todo tipo de banco, né, banco múltiplo, banco de investimento, e assim por diante, financeiras, companhias hipotecárias, né? Fui lá ajudar a estruturar a área de crédito do FGC e depois começou a minha terceira fase, assim, vamos dizer assim, de especialização no agro, né? Eu fiquei quase 5 anos lá no FGC, depois me juntei ao time no Rabobank, fui coordenador de crédito lá por 3 anos quase, numa das regionais, né? Basicamente Mato Grosso, que tinha uma carteira ali na época, né, de 1 bilhão e 300 milhões de dólares ali, e ele basicamente analisando a atividade primária, né, produtores rurais ali, principalmente milho, soja, e algodão ali, alguma coisa de pecuária. Então, um pouquinho um highlight da minha carreira. Sou formado em administração de empresas pelo Mackenzie e mestre em economia pela FGV. Uma super carreira já. E conta um pouquinho pra gente da Nagro, né, em si. Qual que é a história da Nagro? O que levou ao começo da empresa? Se você puder falar um pouquinho dos sócios também, quais são os sócios que vocês encontraram no caminho, o papel da Nagro no mercado financeiro, agrícola hoje. Faz um resuminho aí pra gente. A história da Nagro começa em 2017, né? Os sócios já tinham uma trajetória dentro do agronegócio, né? Seja no âmbito familiar, né, sendo filhos, né, e tendo parentes ali, produtores rurais de fato, então eles tinham uma vivência prática, né, do que é esse mundo rural nosso, né, especialmente dos pequenos, né, e médios produtores rurais, né, que é o grande foco da Nagro hoje. Com o tempo, né, um dos nossos sócios, o Leonardo, né, ele adquiriu bastante experiência na parte de estruturação de operações, né, para oferecer para bancos, né, então ele atuava meio que como um intermediário na cadeia, né, então ele acessava o produtor rural, ajudava ele a estruturar o racional, né, do que é uma análise de crédito, apresentava para os bancos, né. Então os 2 sócios principais, Gustavo e o Léo, né, tem bastante experiência ali. Depois se juntou também o Vinícius, que é o terceiro sócio, né? Hoje ele toca a parte de tecnologia. E aí a Nagro foi evoluindo, né? Ela desenvolveu um software, que hoje é o software líder de mercado, que é o AgRisk, né? Então ele basicamente, ele poupa muito trabalho de um analista de crédito, né? Do que hoje de repente o analista está fazendo ainda manualmente num banco tradicional, né? Então o AgRisk é um grande consolidador de informações voltado para a inteligência, né? Para tomada de decisão. Então ele é um software que sintetiza ali muitas informações referentes ao grupo econômico, toda a descrição de áreas desse cliente, né? Onde elas estão, o que é área de plantio, o que não é,
todo o histórico ambiental, que é muito, muito importante no agro, né? Ainda mais com o surgimento da pauta do ESG. Então, é uma ferramenta que em alguns minutos te dá um raio-x de toda a situação socioambiental desse produtor, né? Toda a parte de risco judicial, né? Um produtor que eventualmente tem ali um histórico de execuções de títulos extrajudiciais, que muitas vezes passa despercebido num banco, né? Toda a parte de, como eu já disse, grupo econômico, tempo de atividade desse produtor, né? Então, é uma ferramenta super completa que vem sendo aprimorada ao longo do tempo, né? Cada vez mais modalidades lá. Agora a gente integrou uma IA, por exemplo, né? Que faz a leitura de uma matrícula e já dá um resumo daquela matrícula com os principais dados de análise, né? Então, a Nagro evoluiu muito nessa vertical, né? O mercado abraçou a ferramenta, né? Tanto na parte de revendas como indústria. E a partir daí a Nagro viu, olha, se a gente tem essa penetração já tão acelerada, tão rápida no mercado, né? Se o mercado está vendo valor nessa ferramenta de análise de crédito, é porque também nós não passamos a fazer análise de crédito aqui, né? Usando a própria ferramenta, né? E aí a Nagro começou a conceder os primeiros créditos ali, finalzinho de 21, começo de 22, os primeiros testes, né? Olhando para pequenos produtores, pequenas operações, e aí a operação foi escalando, né? A Nagro conseguiu atrair investidores, né? Captou aí em 2 fiagros que continuam atuantes hoje, desenvolveu linhas de produtos, né? Então a gente tem o crédito produtor, que é o principal instrumento, né? Que a gente usa hoje na parceria aí com a LIC na parte de tokenização, mas tem outras linhas voltadas para financiamento de custeio de produtores médios e grandes, tem parcerias com revendas para fazer antecipação de recebíveis, tem linhas de investimento para produtores que querem fazer um investimento no maquinário, alongar passivos, comprar uma terra, né? Para cada produto a gente tem uma estrutura de garantias e um processo de análise um pouco diferente, né? Porque varia a complexidade, varia a exposição ao risco que a Nagro tem. E assim a Nagro foi evoluindo, né? A gente no meio do caminho também fez algumas captações, né? A Nagro conseguiu fazer a primeira série A dela, né? Atraindo o Kinea aí na parte do equity da Nagro, que foi muito importante, né? Para reforçar a parceria, reforçar o caixa da Nagro, né? Para sustentar o crescimento futuro. Recentemente a Nagro recebeu também a licença do Banco Central para ser uma SCD, então a gente hoje é oficialmente aí uma instituição financeira, né? A gente vem estruturando toda a parte regulatória desde então, né? Preparando a Nagro aí para o próximo ciclo de crescimento dela. Então acho que, não sei se eu resumi bem, mas acho que esse é um resumo aí do histórico dos sócios e da Nagro. Resumiu super bem, e o que eu achei muito legal é que vocês estão caminhando junto com as tecnologias. Então você falou de inteligência artificial, de software que vocês estão usando, né, da blockchain, né, porque a tokenização envolve a blockchain, então vocês estão acompanhando a tecnologia, e isso é super importante para o crescimento da empresa e para fornecer um melhor serviço também para o mercado. E aí, falando em tokenização, eu queria saber como que a Nagro, ela seleciona os ativos que vão ser tokenizados. Quais são aí os principais critérios que vocês utilizam nesse processo? Só pegando um gancho no teu comentário, que eu acho que é importante, essa questão da tecnologia, né? A Nagro é uma empresa hoje muito baseada em tecnologia, e um dos grandes valores da Nagro é a desburocratização do crédito. Não significa ser um crédito mais permissivo ou um processo de crédito frágil, né? Significa desburocratizar aquilo que pode ser desburocratizado e trazer aquele, principalmente o pequeno e o médio produtor que tem muita dificuldade em acesso ao crédito, né, fora de linhas subsidiadas, para esse mundo, né, do mercado de capitais, para esse mundo de um funding mais diversificado, né. Ter a segurança, mas ter mais facilidade, né, para todo mundo, mais rapidez. Exato. Então a gente consegue, ainda mantendo, vamos dizer assim, o que é aquele perfil clássico, né, da análise de crédito no processo, mas de uma forma rápida, de uma forma rápida e segura para o produtor, né, que muitas vezes precisa daquele recurso imediato, né, às vezes ele não pode esperar 20, 30 dias para uma aprovação num banco, né. Então a Nagro surge também para atacar essa dor aí do nosso pequeno e médio produtor, tá? Isso é extremamente importante. E para a questão da seleção dos ativos tokenizados, como é feito esse processo? Legal. A gente aqui na Nagro, né, falando especialmente do crédito produtor, né, que é essa linha onde a gente vem fazendo as tokenizações, né, de forma mais relevante, a Nagro tem uma estratégia de captação online desse produtor, né, então a gente busca, via marketing interno, apresentar a Nagro para esse produtor, né, para que ele conheça a opção de um crédito digital, né, rural, rápido, através dos nossos canais internos. Aí esse produtor se cadastra na nossa base, né, e a partir daí começa todo um processo, né, então até ele chegar na nossa esteira de crédito, como a gente chama aqui, tem todo um processo
processo de validação, né? Então a gente tem uma série de filtros para esse produtor. Então, por exemplo, produtores que eventualmente têm alguma questão relacionada a crime ambiental, embargos relevantes, execuções de título extrajudicial, um histórico de má performance com o mercado. Então, um cliente que tem recorrentes vencidos no Bacen em um determinado nível. Então, tem vários filtros que já vão meio que eliminando esses leads que vão chegando, né, no topo do nosso funil. Então, a gente já faz uma seleção. Depois tem todo um processo comercial de conhecer esse cliente, né? Então, ele entra digitalmente, mas existe a interação humana, né, do nosso time comercial com esse produtor. Então, entender bem quem é o produtor, como é que está funcionando esse grupo econômico, fazer o que a gente chama aqui de uma qualificação comercial. Entender onde ele planta, como ele planta, tem patrimônio, não tem, o que ele tem de documentação, o que ele pode oferecer. Obviamente, olhando para o que é a nossa política de crédito, né? A gente tem uma política de crédito definida com quais são os documentos que a gente precisa ter para conseguir avançar numa análise de crédito. Apresenta, né, o produto para o produtor, explica qual é a dinâmica, né, de pagamento, de taxa, né? Faz todo aquele processo de ambientar o cliente com a Anagro. E aí já tem algumas seleções que o comercial faz para eliminar também, né, esse lead que chega. Enfim, passou por aquele filtro inicial, passou pelo crivo do comercial, ou seja, o comercial viu que esse cliente tem o perfil que a política de crédito estipula, ele manda para a nossa esteira de crédito, vamos dizer assim, já com o que o cliente espera, né, de limite aprovado, né, qual é a necessidade que esse cliente tem do crédito, é o que a gente explora muito, né, entender qual é a necessidade do crédito, né, não é aquilo que necessariamente aquilo que o produtor quer, aquilo que a gente entende que ele precisa, né, olhando as informações dele, e aí começa o processo de crédito em si, né. Então, só para te dar alguns números aqui de como esse processo ele é rigoroso, né, do ponto de vista técnico, né, se a gente falar aí entre uma estatística aqui entre janeiro de 23 e janeiro de 24, a gente recebeu cerca de 32 mil produtores rurais, tá? Desses produtores, 1/10 chegou no comitê de crédito, né? Então, a gente, dentro de todas essas etapas, e dentro desse 10%, 5% foi aprovado. Então, é um funil começa bem grande, mas ele vai estreitando conforme a gente vai chegando nos critérios, tá? É feita uma análise rigorosa, né? Então, existe todo esse processo que você falou, mas eu queria entender um pouquinho mais sobre como realmente funciona o processo de análise de risco desses ativos oferecidos pela Anagro, desculpa. Não, bacana. Então, esse produtor chegou agora na esteira, né? O que a gente vai olhar o que a gente olha, né, na hora de aprovar, né? A gente tem um sistema de rating interno, né, um desenvolvimento nosso, que é um modelo estatístico, que ele é mais comportamental. Então, ele não é o fator de tomada de decisão, ele é mais um elemento, né? E aí, dentro desses ratings, tem probabilidades de default, que a gente chama, né? Probabilidades atreladas ao risco de inadimplência, basicamente, né? Então, o risco nada mais é do que uma probabilidade de perda daquele crédito que a gente concedeu, né? Principal e juros, tá? Então, o cliente vem até nós, a gente tem uma modelagem de rating, já dentro dessa modelagem de rating, a gente já tem algumas políticas que estabelecem alguns limites, né? Dentro dessa probabilidade atrelada, mas a gente não fica só no rating, né? Porque a gente sabe que o rating ele é uma forma de tentar resumir a realidade que é muito mais complexa, né? Então ele é mais um indicador, um termômetro para a gente do que um fator único de decisão, né? Então já tem o rating, ele já estabelece alguns parâmetros de taxa, de volume aprovado, tá? E depois a gente tem um processo que a gente chama de processo, vamos dizer assim, fundamentalista da análise, tá? Então o que a gente vai tentar entender desse pequeno produtor para ficar num dos perfis nossos, tá? Há quanto tempo ele está no mercado, o que ele planta, como ele planta, em quais regiões, né? E a partir daí a gente já começa a ter um olhar sobre o risco climático, por exemplo, desse produtor. Então, um produtor de soja no Mato Grosso tem um perfil diferente de um produtor de soja no Rio Grande do Sul, dado o histórico, por exemplo, de variabilidade climática, né? Então, isso vai influenciar as premissas que a gente vai usar para custo de produção, especialmente para produtividade, né? Só para ficar num exemplo, a gente vai entender se esse produtor ele faz parte de um grupo econômico maior, né? Porque é muito comum no agro que você tenha um grupo familiar ou às vezes um condomínio agrícola, né? Formado por parceiros agrícolas para fazer aquela atividade. Então pode acontecer, às vezes um produtor tem a dívida, o outro tem o patrimônio, aí depois tem uma PJ, de repente, que por lá eles vão passando a receita e põem algumas fazendas lá dentro também. Então a gente tenta amarrar isso, o AgRisk também nos ajuda muito nesse processo, né? Para entender o grupo econômico.
para conseguir mensurar de fato o risco, né? Então, muitas vezes a gente pode cair no erro de considerar de repente um determinado nível de receitas e margens para uma dívida que está subavaliada. Isso vai distorcer todos os meus cálculos, né? De variáveis que eu tenho ali, por exemplo, o índice de alavancagem. Né? A gente olha o histórico, o perfil de terras dele do ponto de vista da propriedade, né? Então a gente entende que um produtor que é mais arrendatário, né? Ou seja, ele não é proprietário da terra, tem mais riscos ali envolvidos, seja pela continuidade do negócio, pelo custo final que aumenta, né? Porque ele tem que pagar, ele paga parte, ele paga entre aspas um aluguel ali anual em sacas, né? Isso consome, né? O excedente dele. Como é que essa terra se comporta do ponto de vista de qual é o perfil de terra, qual é o perfil histórico, vamos dizer assim, da terra, uma terra que passou por uma conversão de pastagem recente ou não, isso pode impactar a produtividade de uma determinada safra. A gente olha a questão patrimonial, né? Então, não só o que ele tem de terras próprias, mas o que ele tem de liquidez imediata, e a gente tem uma série de maneiras de entrar nesses detalhes, né? Um deles é olhar imposto de renda, por exemplo. A gente vai olhar, aí depois a gente tem toda a parte, vamos dizer, fundamentalista de calcular alguns indicadores dele, né? Então, alavancagem, então a gente faz uma estimativa para cada produtor que chega, a gente tem uma estimativa do que é a margem EBIT ou EBITDA dele, um cálculo de alavancagem, a gente tem, aí a partir dos indicadores que saem, a gente tem uma série de critérios para decidir também se o crédito avança ou não, se vai reduzir aquele limite inicial, de repente, que o rating indicou ou não, índices de cobertura. Esse processo dura mais ou menos quanto tempo, Alexandre? Porque, assim, é um processo bem complexo, Exato. Né? É uma análise bem complexa, mas dura mais ou menos quanto tempo? Então, aí é que entra a mágica, né, daquilo que eu falei no início, né, de não perder a complexidade e o critério, porque no final do dia é a credibilidade da Anagro como originador que está em jogo, né, mas também ser rápido na concessão, né. Então, a gente tem toda uma plataforma de tecnologia que nos ajuda a automatizar ao máximo possível todos esses cálculos, todos esses processos, né. Então, hoje nessa linha específica do crédito produtor, né, a gente consegue em alguns minutos ali. Vamos colocar entre 20 a 40 minutos a gente consegue tomar uma decisão, o analista ali consegue tomar uma decisão rápida sobre dar ou não aquele crédito, né? E 40 minutos eu ainda estou sendo bem generoso. Normalmente a gente consegue ser bem mais rápido que isso, né? Eu achei que você ia me falar, tipo, sei lá, alguns dias. Nessa linha que ela é um crédito mais pulverizado, né, até 150 mil reais, a gente estruturou para que seja de uma forma fluida, né, porque o produtor precisa de rapidez, né. E já a gente tem outras linhas que demoram um pouquinho mais. A gente tem, quando a gente está falando de linhas de custeio, que é o que a gente chama aqui de giro agro, que é um dos nossos produtos, são linhas que vão até 1.200.000, por exemplo. A gente tem uma metodologia que não é que ela é mais aprofundada que a primeira, ela só entra em mais itens que a gente consegue acessar. Por exemplo, fazer um fluxo de caixa completo daquele produtor. Até porque é um capital maior, né? Exato. Então, se for a linha de investimento, que a gente pode fazer até 5 milhões, então a gente já vai para uma estrutura ainda mais complexa, que é fazer o balanço daquele produtor. A gente faz uma estrutura contábil mesmo, ativo, passivo, DRE, fluxo de caixa indireto, projeção. Então, depende um pouco do produto, mas nesse produto até 150 mil, acho que a gente não perde nada, assim, em termos de qualidade, mas ela é um processo meio que ponderado pela exposição ali. Então, são linhas menores, bem pulverizadas, que é um dos nossos targets aqui, né? Diversificação de região, diversificação de cultura e diversificação de ticket nesse produto, né? Então isso garante que a gente consiga ser rápido e também ter um perfil de risco mais pulverizado ali, mais controlado. Muito bom. E o que acaba diferenciando a Anagro em relação a outros ativos de crédito agrícola que estão disponíveis no mercado? Eu acho que, olhando para a ótica do investidor, né, eu acho que acho que a Lic é uma grande parceira nisso, né, que é meio que democratizar o investimento no agro, né. Eu acho que nossos produtos, inclusive o tokenizado, permite isso, né. Só para fazer um grande parênteses aqui, né, na minha época de FGC, eu peguei bem aquele momento onde as corretoras começaram aquele boom de distribuição, né, dos títulos para o varejo, né, dos CDBs, das LCIs, das LCAs, né. Eu peguei bem esse momento ali e acompanhei de perto estando no FGC, né. E você tinha ali qual era a grande prisão, vamos dizer assim, dos bancos médios naquela época, né. Eles estavam sempre concentrados ali nos investidores institucionais, que a gente chama, né, nos grandes investidores qualificados, né. E as corretoras vieram democratizando esse investimento, né. Obviamente que tem
tem um risco ali por ter a garantia do FGC por trás, né? É o moral hazard que a gente chama, mas ao mesmo tempo deu acesso a essas instituições a um funding que elas não tinham antes, né? Esse funding de varejo, estável, mas às vezes, muitas vezes de longo prazo, né? Que não tinha isso, permitiu bancos diversificarem produtos, diminuir custo de captação e tudo mais, né? E a gente vê um pouco desse processo aqui, principalmente nessa parceria que a gente tem hoje com a LIC, né? É dar ao público do varejo acesso a um investimento que talvez só um investidor qualificado teria, né? Com R$ 25 Especialmente. você consegue comprar um token. Exato. E fazer de maneira segura, né? Porque a gente está aqui garantindo que a gente está olhando no detalhe aquele produtor rural, né? A gente falei um pouquinho do funil, né, do volume que a gente aprova no final, e depois desse volume que a gente aprova no final, a gente entra com muito detalhe ali em cada produtor individualmente, seja na linha mais pulverizada, seja nessas linhas mais de maior risco, né, de maior volume de crédito aprovado. Então acho que essa é uma grande vantagem, pelo menos a gente vê com muitos bons olhos aqui, poder proporcionar ao público do varejo um investimento que talvez ele não tivesse acesso se ele não fosse um investidor qualificado. A tokenização, ela permite isso, né? Que pessoas que não tenham muito capital consigam investir em ativos que talvez no mercado tradicional ela não ia conseguir investir. Isso é extremamente importante. E o legal, né, que vocês vêm fazendo essa parceria com a LIC, enfim, a LIC tá aí no mercado há mais de 3 anos, tem grandes sócios no mercado. E é legal ver, porque o investidor, ele quer segurança também, né? O investidor, óbvio, quer fazer bons investimentos, quer ter um bom retorno, mas ele quer ter segurança. Então, até por isso, né, que a gente começou esse podcast focando nessas perguntas, para realmente mostrar o trabalho de vocês, mostrar como realmente as pessoas podem se sentir seguras, porque existe realmente uma análise para evitar riscos. E aí todo o produto é oferecido para o investidor, então minimizando o risco para o investidor e trazendo vantagens para todas as partes, né? Para o emissor, para o investidor, enfim, para todo mundo. E nesse produto especificamente a gente entra como cobrigado, inclusive, né? Para assegurar a segurança aí desse processo, né? Sim, sim. E falando nisso, como você falou de ser cobrigado, como a coobrigação oferecida pela Nagro aí agrega valor e segurança para os investidores? Se você puder explicar também o que é coobrigação para as pessoas entenderem, quem não conhece esse conceito, seria legal. Não, bacana. Basicamente, sendo bem simples aqui, significa que se o crédito, por exemplo, que a gente ofereceu e tokenizou, tiver algum evento de default, a Nagro está indo lá e se comprometendo a honrar aquele título. Basicamente isso. Então, eu acho que especialmente no momento, né, onde a gente está tentando fazer esse mercado crescer e esse produto crescer, né, nós individualmente, mas também como parceiros, né, é muito importante, né. Então, basicamente, a obrigação é isso, é a Nagro dando a garantia, entre aspas, de que se esse crédito eventualmente vier a defaultar, que não é uma hipótese que a gente gosta de trabalhar e com a qual a gente trabalha, a gente se esforça para que isso tenha o menor impacto possível, mas acontecendo, e a vida de crédito, ela é assim, né, a gente sempre trabalha com uma margem de inadimplência em qualquer produto, em qualquer banco, em qualquer instituição. Se isso vier a acontecer, a Nagro garante o pagamento do título e da rentabilidade esperada ali, né? Então, acho que basicamente é isso. Isso já traz uma segurança gigantesca, né, para o investidor. E além da coobrigação, quais tipos de garantias os investidores podem esperar aí ao investir num token da Nagro? A gente, nessas linhas, né, do crédito produtor, né, no mais pulverizado, a gente não tem nenhuma garantia real, né, mas a gente, principalmente quando a gente identifica, né, essa estrutura de grupo econômico, né, ou de repente a gente está falando de um processo, por exemplo, de sucessão. Então, o filho assumiu o negócio do pai e a gente vê que, embora o pai tenha saído do negócio, ele ainda tem muito do patrimônio no nome dele, por exemplo. Então, a gente monta toda uma estrutura de avais cruzados, que a gente chama, né? Então, no grupo, as pessoas estão se avalizando ali, né? Então, é uma forma de amarrar o crédito, né? De garantir que, se tiver algum problema, a gente tem um pouco mais de poder na hora de executar esse título, se for necessário, né? Porque todas as pessoas passam a ser afetadas, todos os avalistas daquela operação passam a ser afetados, né? Então, é uma forma também de trazer o eventual produtor inadimplente para conversar e para reestruturar o título, se for necessário, né? Nos outros produtos, né, quando a gente fala do nosso giro agro, que é essa linha de custeio, que são os pagamentos bem casados ali, tá, com a colheita, basicamente. Então, o produtor está querendo pegar um dinheiro para ir lá e na revenda e comprar um insumo à vista, por exemplo, ele vem e toma essa linha conosco. A gente trabalha com a CPR, com penhor de estoque, tá? Então, a gente tem uma cobertura ali bem elevada em relação ao valor do principal desembolsado, tá? Uma CPRF. Nas linhas
A gente tem uma outra estrutura que são as parcerias com as revendas e indústria, né, do agro. Então a gente tem uma estrutura tripartite ali. Então a revenda ou a indústria indica os clientes dela para a Nagro faz uma análise desse produtor, que também é uma análise bem aprofundada. A gente primeiro analisa a revenda, né? Então, o balanço basicamente da revenda, faz meio que o processo normal de um banco, né? Fazer um call de crédito, eventualmente uma visita, entender os riscos daquela revenda, daquela indústria. A gente aprova um limite eventual e a partir daí ela passa a enviar esses sacados dentro de um limite de crédito que nós aprovamos, né? Então, nós basicamente estamos adiantando a liquidez para a revenda, né? Então, a revenda ela ia vender um insumo para um produtor e só ia receber lá na colheita. A gente está antecipando esse recebível e o produtor ele é o nosso primeiro devedor. Se esse produtor eventualmente tiver algum problema de fluxo de caixa lá na colheita e não nos pagar, a gente acessa essa coobrigação da revenda. Então a gente tem esse mesmo papel da coobrigação ali na revenda, a revenda vem e honra o título. Tá? E por fim, na linha de investimento que a gente já opera com alienação fiduciária de terra. Como são créditos maiores, de longo prazo, a gente opta por ter um ativo real ali. Então, basicamente, essas são as estruturas de garantias aí que a gente opera na NAGRO. Isso é extremamente importante aí para a segurança do investidor. E a Nagro, ela se posiciona aí como uma solução de produtor para produtor. Como esse entendimento, né, profundo do setor influencia aí as condições e as garantias oferecidas nos tokens? Acho que é importante ter gente que conhece do setor trabalhando na empresa, né? Porque quem vê de fora pode pensar que o agro é uma atividade muito simples, né, por se tratar de uma pessoa física, mas E não é nem um pouco, né? Nem um pouquinho, né? Então o produtor ele está sujeito a variáveis macroeconômicas, riscos não gerenciáveis, né, como preço, por exemplo, né, um preço que é formado internacionalmente afeta tanto o grande quanto o pequeno produtor, né, e conhecer as variáveis micro do setor, né, então existem aspectos agronômicos que são muito importantes, por exemplo, né, para quando a gente está fazendo a avaliação do crédito, né, entender que, por exemplo, um estado ele tem várias micro-regiões que sofrem de maneiras diferentes numa mesma safra, por exemplo, né, então para isso é muito importante ter uma equipe capacitada, né, eu citei no começo o time comercial, né, mas ele é um time comercial majoritariamente formado por agrônomos, né, que conhecem o setor, que foram formados no setor, que trabalharam em outras empresas do setor, né, que eventualmente viraram comerciais dentro da Nagro, mas que trabalharam como agrônomos, como técnicos, que conhecem do business, né, que não são Sabe só funciona realmente. Exato, eles não estão ali só fazendo uma venda, né, ou tentando trazer uma operação para dentro da Nagro, né, então isso é muito bom porque ele já é um pré-filtro nosso, né, como eu comentava lá, né, então acho que a Nagro é uma instituição que respira agro internamente em todos os setores, então mesmo aqueles setores, vamos dizer assim, que não estão intrinsecamente ligados ao agro, como sei lá, nosso departamento de tecnologia, eles estão expostos o tempo todo a isso, né, então internamente a gente sempre faz um trabalho de espalhar o conhecimento, né, do setor em toda a instituição, para que todo mundo entenda mais ou menos ali o que é isso, né, o que é o agronegócio, né, e porque de repente uma ferramenta específica que uma pessoa de tecnologia está desenvolvendo, como ela impacta, né, todo o processo dentro da instituição e o próprio mercado, né, então é importante ter pessoas conhecedoras do setor. Com certeza. E como, agora focando um pouquinho nos tokens, né, oferecidos pela Nagro, como essa estrutura de pagamento mensal dos tokens da Nagro, eles acabam beneficiando os investidores em termos, por exemplo, de fluxo de caixa, de retorno? Como funciona isso? Eu acho que essa é uma inovação da Nagro, né, vamos dizer assim. Se a gente olhar culturas que não têm um fluxo de caixa recorrente, né, então se você pegar grãos, por exemplo, vamos ficar aqui nos exemplos mais óbvios, né, soja e milho, né, você tem um gap grande, né, entre o processo de plantio, o desenvolvimento das plantas, a colheita, a comercialização e a entrada do fluxo de caixa do produtor, né. Você já tem outras culturas que têm um fluxo de caixa mais recorrente, né, gado de leite, que normalmente são vendas mensais ali, ou trimestrais, ou bimestrais, mas tem um fluxo de caixa mais recorrente. Você tem o gado de corte, né, que também tem um fluxo de caixa mais recorrente do que grãos, por exemplo, né. Então essa foi uma grande inovação, como que a Nagro conseguiu equilibrar bem esse mundo, né, atender necessidades dos produtores, por exemplo, de grãos, né, que tem um fluxo de caixa mais concentrado, né. Então o nosso grande ponto aqui é a pulverização. Quando a gente está falando, né, do token, né, a gente tem um fluxo de caixa
a gente tem um portfólio pulverizado. E na parte da aprovação, a gente tem um ticket, um fluxo de PMTs que caibam no fluxo de caixa desse produtor, que caibam no bolso dele. Né? Então, por isso que a gente tem um perfil de prazo mais alongado, né? A gente tem operações entre 12 a 24 meses, em pequenas PMTs, para que isso entre no fluxo de caixa do produtor de maneira suave, especialmente quando a gente está falando de produtores de grãos, né? Então, e aí a gente tem que, aí entra um pouco do processo de crédito, né? De garantir que eu não só estou colocando uma parcela que cabe ali no bolso do produtor, mas que ele tem capacidade de honrar, dado que ele tem uma concentração de fluxo de caixa. Aí entra toda a parte fundamentalista, né? Da gente analisar a liquidez desse cliente, a alavancagem, o perfil de dívida desse cliente, expectativas relacionadas à geração futura de caixa dele, né? Então, essa dinâmica das PMTs está totalmente vinculada à análise de crédito e à capacidade desse produtor de honrar com essas PMTs, que vem tendo uma performance muito boa. Obviamente que quanto maior o prazo, maior o risco, né? Quanto mais exposto ao crédito, mais retorno você demanda, né? Então, a gente também tem que buscar, olhando como portfólio, né, ter um portfólio cuja remuneração eventualmente compense aqueles créditos que vão defaultar ao longo do caminho. Né? Faz sentido, né, para o investidor. Você mencionou no início do nosso podcast, Alexandre, sobre a agilidade, né, na concessão de crédito, aí, utilizando algoritmos, inteligência artificial. Vocês estão olhando muito para isso. Como você acredita aí que essas tecnologias, essa tecnologia, no caso, né, ela acaba melhorando a análise de risco e a segurança também para os investidores? Eu acho que assim, a gente vem passando por uma revolução da informação, né? Então, acho que a palavra-chave aqui é a redução da assimetria de risco. Então, é reduzir cada vez mais a distância de informação que eu tenho, não só do investidor em relação à Nagro, ou a LIC, ou ao risco em si, né, mas e também a reduzir a simetria de informação que eu, como originador, tenho desse produtor rural, né. Então, quando eu estou falando de conseguir mapear o grupo econômico, se eu não tivesse uma ferramenta como o AgRisk, por exemplo, seria muito difícil fazer isso. Né? Porque o AgRisk ele já está conectado a diversas bases de dados que me trazem ali relações parentais, relações de controle de empresas, né? Processos que demorariam muito tempo se fossem ser feitos manualmente, né? Ia mudar a questão lá dos 40 minutos, se ia pra... Exato. E você ia precisar ainda de muito mais gente, né? Então é muito mais ineficiente, né? É mais tempo de processar e mais pessoas para processar o mesmo dado. A segurança é uma redução de simetria de informação, por exemplo, na avaliação da área plantada desse produtor, né? Então, várias vezes a gente recebe aqui, por exemplo, um produtor que vai nos indicar que ele planta, 1.000 hectares. Só que quando a gente vai utilizar nossas ferramentas de uma forma muito rápida, né, a gente consegue mapear a área, não só naquele instante, mas o histórico dela, e ver se de fato ele planta aquela quantidade de hectares que ele planta, se ele faz safrinha, por exemplo, né, às vezes é uma área que ele informou pra gente que é uma área de plantio, mas é uma área de pastagem, às vezes é uma área até de mata nativa. Como que eu ia avaliar isso se eu não tivesse uma ferramenta e uma tecnologia por trás que me permitisse olhar rapidamente e fazer análise, né? Então a gente tem toda essa tecnologia embarcada que reduz essa simetria, reduz o tempo, barateia no final do dia, né? O próprio custo do crédito na ponta. Né? Sim. A gente vê muito isso com a blockchain, né? Então ela reduz a quantidade de pessoas necessárias para uma operação, consequentemente acaba reduzindo custos e consequentemente acaba agilizando todo o processo, porque você tem todas as informações lá. Então a tecnologia em si, né, a inteligência artificial, blockchain, enfim, acaba trazendo muito mais agilidade, né, para todo o processo e, enfim, facilita aí a vida de todo mundo. Eu queria saber agora, Alexandre, o que você pode me contar sobre o processo de acompanhamento pós-investimento. Então, como que a Nagro ela acaba monitorando aí a performance dos ativos que ao longo do tempo, assim, já foram tokenizados, por exemplo? A gente tem algumas formas, né? Então, por exemplo, a gente quer ver como é que está evoluindo a capacidade de pagamento desse produtor, não só com a gente, com o mercado, né? Uma das vantagens que eu acho que eu esqueci de falar do desenho de PMTs, né? Que a gente consegue averiguar a liquidez daquele produtor mensalmente, né?
Então às vezes aconteceu muito agora, né, principalmente no mercado de revendas, né, muitas revendas só foram descobrir que o produtor não conseguia pagar lá na hora da colheita, né, então teve um gap de tempo muito grande, né, a PMT permite que a gente consiga já ir medindo, e a gente usa as informações de pagamento dos clientes na região, na cultura, para ir sentindo um termômetro até de como é que está a região está performando dentro do nosso portfólio, né? Tirar dali alguma amostra, mas a gente vai monitorar todo o comportamento de Bacen dele, por exemplo, né? Então começou a aparecer vencido, começou a ter algum histórico de atraso, restritivos, então a gente não olha, por exemplo, ele tem protestos, tem negativações só no momento da análise, a gente continua monitorando esse cliente ao longo do tempo para ir acionando marcadores, né? Então tem uma bandeira amarela aqui, vamos olhar, vamos entender, vamos entrar em contato com o produtor. A gente faz aí tem um processo, né, de reajuste de ratings, né, conforme a gente entende que a situação deteriora, seja por um ajuste de preços, né, então a gente teve isso, a situação hoje ela está um pouco mais estável, né, mas se a gente retroceder lá para a transição 22-23, né, depois do primeiro trimestre os preços despencam, né, tipo soja, milho, leite, gado, qualquer cultura que você queira olhar ali, poucas passaram livres ali daquele choque, né? Então isso muda, né? Muda todo o cálculo que eu fiz para esse produtor na hora que eu concedi o crédito lá atrás. Então se eu estava calculando que esse produtor ia vender a soja dele em uma determinada safra, sei lá, a $180, a R$180, e agora essa soja vale 110, todos os parâmetros de risco que eu calculei mudaram, né? Então a gente normalmente é mais conservador nas premissas já no momento da concessão, mas também depois a gente vai monitorando como esses preços vêm se comportando, principalmente para produtores que têm um baixo nível de trava, por exemplo, de preço, né, que é uma variável muito importante na hora de fazer análise, entender se esse produtor, de fato, se ele ter um nível seguro ali de trava de preços, né, para não esperar vender a colheita dele só no momento ali da comercialização, né, para ele ir travando os preços. A gente vai monitorando o clima também, então começou a ter estiagem numa região, né, teve as inversões aí El Niño, Laninha, então a gente vai monitorando também os efeitos climáticos nas regiões. Eu falei lá no começo, né, um produtor de soja no Mato Grosso é diferente de um produtor de soja no Rio Grande do Sul, né, significa ter uma variabilidade de produção muito grande, muito em função de impactos climáticos. Então também a gente faz esse monitoramento ao longo do processo, né? E também a gente tem um time de cobrança, né, todo interno. Então a gente tem já um procedimento de cobrança feito, né, a partir do momento em que um determinado produtor começa a inadimplir, por exemplo, as parcelas, a gente já tem todo um processo, começa automático, né, via notificações ali, né, WhatsApp, e-mail, depois já entra o pessoal de cobrança entrando em contato com o produtor, né, para fazer o acompanhamento. Então muitas vezes é um produtor que simplesmente vai pagar ali uma PMT atrasada entre 5 e 10 dias, não tem nenhum problema de crédito em si, mas o nosso time já está acessando e já está tentando entender o que está acontecendo para tomar a melhor decisão. E vocês já passaram por algum período aí de crise no setor agrícola? Porque, como você falou, tem questões climáticas, tem muitas coisas, né, que podem impactar o setor. Então, já passaram? Você consegue explicar aí qual foi essa situação, se puder explicar? E como que os ativos, os investidores, eles foram protegidos nesses momentos? Não, de fato, eu acho que a Anagro, ela já nasceu numa prova de fogo, né, que foi justamente essa transição, né, eu falei que a Anagro começou a acelerar o crédito dela ali, né, principalmente a partir de 2022, né, e a gente vinha se eu puder fazer uma digressão um pouco mais ampla aqui, a gente vinha de um boom de preços, né, e pelo menos na minha análise, muito ali originada no pós-pandemia, né, quando a gente olha a transição de 2019 para 2020, é ali que os preços das principais commodities das quais a gente atua começaram a acelerar muito, né? Se você pega, sei lá, uma linha de preço de boi gordo dos últimos 10 anos, você vai ver que ele é um preço muito estável até 2019, depois a arroba bate os R$300 que bateu, né? Então, teve um movimento de antecipação de demanda no processo da pandemia muito forte, né? Que elevou os preços e automaticamente ao elevar os preços, elevou o nível de investimento dos produtores, o nível de concessão de crédito do setor como um todo, não só dos bancos, mas das revendas, né? Aumentou o custo da terra, aumentou o custo das máquinas e implementos, então todo o setor foi inflacionado em função da puxada de preço, né? E aí na transição 2022-2023 vem uma queda muito forte dos preços caindo aí 30%, basicamente todos os preços caindo aí 2 dígitos, né? Nas nossas culturas relevantes aqui. E a Anagro começou a originar nessa transição, né? Ao longo de 2022
2022, 2023 e agora 2024. E a gente foi pego bem no meio dessa crise, né? A gente teve problema, sim, de inadimplência, mas eu acho que é nessas horas que o modelo interno de crédito é testado. Então, muitas instituições que estavam dando crédito só olhando para o setor macro, assim, o setor está bombando, né? O agro é pop, o agro cresce, né? As pessoas vão continuar nascendo, as pessoas vão continuar comendo, né? Então, essas premissas mais gerais, assim, eu acho que elas acabam caindo por terra quando você tem esses eventos de preço e que acabam impactando o mercado de crédito, né? Então, eu acho que o grande segredo da Nagro para atravessar esse setor foi ter um modelo robusto, né? Não significa que o modelo nasceu perfeito, a gente vem aperfeiçoando ele ao longo do tempo, a gente vem robustecendo, mas é um modelo que se mostrou muito resiliente, muito resiliente. Em meados de 23, né, a gente começou a verificar um aumento forte na inadimplência, especialmente nesse crédito mais pulverizado, né, que são produtores mais frágeis, até do ponto de vista de controles, né, é diferente você analisar um grande produtor que tem lá seus 50 mil hectares, né, de um produtor que está ali plantando 700, né, são níveis de gestão diferentes na maior parte dos casos. Então a gente sofreu sim, mas a gente conseguiu passar essa tempestade perfeita aí, que depois foi seguida por uma crise de clima, né, a gente teve uma quebra de safra forte, mas eu acho que o modelo se mostrou muito resiliente, né, a gente teve choques pontuais, mas nada que abalasse, né, a nossa estrutura aqui, nada que abalasse os nossos fiagros, então assim, a gente vem tratando ao longo do tempo e vem colhendo bons frutos. Sim, e isso é extremamente importante, porque o setor agro pode ser impactado por diversos fatores, né? Como a gente já mencionou aqui, você mencionou aqui. Então, estar preparado para momentos é super importante e mostra o quanto a empresa é sólida e o quanto os investidores também podem se sentir seguros em relação a isso. Agora eu queria partir para as últimas perguntas aqui, Alexandre. Vamos lá. Sobre parte de tokenização especificamente. Então, a pessoa escutou o nosso podcast até agora, achou super legal, entendeu da Nagro, entendeu a tokenização. Que tipo de rentabilidade e retorno que os investidores podem esperar aí ao investir num token da Nagro? Como que vocês trabalham para garantir essa consistência desses retornos? Legal. A gente tem toda uma análise aqui, uma precificação em função do risco, né, que a gente corre, da exposição que a gente tem. Não vou entrar aqui em todos os detalhes disso, né, mas hoje a gente, especialmente, né, nos tokens que a gente vem colocando no mercado em parceria com a LIC, a gente tem taxas bem atrativas. Obviamente que a gente tem níveis de preços diferentes dependendo do produto de crédito que a gente opera, né, mas no token a gente tem sido, vamos dizer assim, a faixa ali de taxa de juros média praticada, tá? Legal. E como que vocês enxergam aí o futuro da tokenização agrícola? Porque eu olhando, né, eu tenho olhado muito para a parte agrícola também. Então eu vejo assim um potencial gigantesco para nossa fazendinha aí do mundo. Então como que vocês enxergam esse futuro e quais são as principais tendências aí, inovações que vocês acreditam que estão por vir? A gente está super engajado, a gente está olhando todo tipo de inovação. A Nagro respira, né, inovação e tecnologia, então cada estrutura nova que surge, né, a gente tem uma equipe aqui olhando para isso, né. Assim, nosso horizonte falando especificamente do token, é de uma parceria de longo prazo. A gente acha que é um grande caminho para o futuro, para a democratização do crédito no agro, para o acesso ao investidor, até como fonte de diversificação de funding da própria Nagro, das próprias instituições financeiras. A gente vem estudando, né, até outras formas, né, de estruturas, né, TDICs, CRAs tokenizados, né, então a gente tá ligado nesses movimentos aqui dentro, e a gente espera acompanhar o mercado e ajudar a impulsioná-lo cada vez mais. E para quem está querendo investir pela primeira vez em tokens agrícolas, conselho que você daria aí sobre como avaliar os riscos e oportunidades? Então, se você fosse investir, o que você faria? Eu acho que conhecer o originador é importante, né? Eu acho que esse espaço, inclusive, que vocês abrem para o mercado conhecer, para o investidor conhecer a Nagro é muito importante. Então, conheça o originador, né? Vá atrás do track record dele, né? Eu acho que, como você me perguntou, né? A Nagro já passou por uma crise, né? O modelo dela já foi testado, né? Então, quem tá te oferecendo esse crédito já mostrou que é resiliente, que sabe operar não só no momento de alta, mas sabe operar no momento de baixa, né? Não olhar só para a rentabilidade, né? Eu sei que é mais difícil, né? Mas na medida do possível tentar entender qual é a estrutura de risco, né? Que está sendo corrida ali de fato, né? Tô correndo o risco de um produtor aqui, mas que tipo de produtor? Obviamente que dependendo do canal, né? E do acesso, né? Você vai ter mais ou menos informação, mas eu acho que para quem está olhando
olhando o investimento, né, tentar olhar sempre o risco, ter um olhar na rentabilidade, mas ter um olhar no risco, tentar entender de onde está vindo aquele título que está chegando na sua mão é muito importante. Ver o que faz sentido, né? Eu sempre falo isso em questão de investimento, então é claro, né? Todo mundo olha, chega, eu quero rentabilidade, quero ganhar tanto, e é claro, né? Todo mundo quer ter uma rentabilidade interessante, mas antes, né, da rentabilidade precisa ser feita toda uma análise, né? De quem tá por trás, saber o seu perfil de investidor, Exato. entender todos os riscos para realmente você investir com tranquilidade. Então, você colocou teu dinheiro ali e tá tranquilo que você realmente estudou o ativo que você tá comprando ali, que você comprou, enfim, o token que você comprou, para você ficar tranquilo, enfim, e colher os frutos depois. Mas é necessário uma análise antes, né? Então, a gente precisa... O setor, eu parti do pressuposto aqui de alguém que já está interessado em investir no agro, né? Mas entender como o setor se comporta, né? Entender que o agro carrega volatilidade, né? Entender que no longo prazo ele é um excelente investimento, o setor agro como um todo é um excelente investimento, né? É algo que só vai crescer e é uma indústria extremamente eficiente, mas que tem choques eventuais ali, né? Então, e aí um originador que é capaz de navegar nesse ambiente, né? De choques pontuais que venham a acontecer ali no setor é importante, né? E aí passa também pelo perfil de risco do investidor. Pessoal, a gente falou aqui de diversos assuntos durante o nosso podcast. Explicamos sobre Enagro, falamos sobre crises, falamos sobre tudo, rentabilidade. Então, eu espero que vocês tenham entendido, né, um pouquinho mais sobre Enagro, para vocês conhecerem realmente sobre Enagro, sobre tokens. Se vocês querem saber mais sobre tokenização de ativos, o mercado de capitais, mercado de crédito, a gente tem o descomplique.com.br. Lá tem muito conteúdo de graça para vocês. Realmente, assim, tem tudo que vocês quiserem saber, vocês vão encontrar lá. Então, um conteúdo de qualidade para não ter que ficar buscando em diversos lugares. Tá tudo concentrado ali. E se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está sempre aqui para trazer informação para vocês. Alexandre, eu quero agradecer muito, muito, muito a tua participação. Foi sensacional ter você aqui. Diz aí o site da Nagro ou rede social da Nagro para o pessoal encontrar vocês, caso eles queiram mais informações. Bacana, basta digitar ali Nagro, Crédito Agro ali no Google, você já vai ter acesso ao site, às redes sociais da Nagro. Queria agradecer o espaço aqui, Flávio, foi um prazer me colocar à disposição, colocar a Nagro à disposição aqui sempre que precisar. A gente está à disposição para trazer um pouco de informação aí sobre o setor. Muito obrigada. Você arrasou, foi super bem, falou muito bem, trouxe muita informação pra gente. Eu adorei esse podcast. Espero que vocês que ouviram ou assistiram a gente no YouTube tenham gostado também. Semana que vem tem mais podcast pra vocês. Eu espero vocês. Até lá, gente. Obrigada. Tchau, tchau, Alexandre. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.